Roy e o Gerardo debaixo do meu braço de uma vez só. Eu tenho que deixar os dois falar. Eu preciso ouvir mais. Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao culto desta noite, desta manhã, né? Esta manhã de domingo, desta manhã gloriosa. Vamos cantar novamente. O pastor está enfatizando e cantando o alto preço. E nós temos que conscientizar-nos de que Cristo nos salvou. E é bom, lá nos Salmos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o precioso óleo que desce sobre a barba de Arão. Então essa preciosidade deve ser vivida na igreja, em comunhão com os irmãos. Vamos louvar. Pode soltar, Marcelo. Cântico de Asaf Borba. Louvor a Deus. Teologicamente correto. Deve ser aplicado e deve ser vivido. Do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar e nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Pai, em cuja presença estamos,
e estamos para agradecê-lo, primeiramente pelo dom da vida, por ter nos permitido existir neste mundo que o Senhor Deus criou, belo, maravilhoso, de multicores. Ó Senhor, eu quero te louvar por tudo aquilo que eu pude ver, posso ver e ainda poderei ver com os meus olhos da carne. E te agradeço também com tudo aquilo que eu já vi, estou vendo e creio que ainda verei com os olhos da fé. Eu sei que espiritualmente, Senhor Deus, há uma vida e vida abundante, da qual também nós fazemos parte e que está dentro da eternidade. E agora nós podemos falar de vida, vida absoluta, vida plena, vida em Cristo. E eu te louvo, Senhor Deus, porque com Cristo morrerei apenas uma vez. E eu sei que morrendo somente uma vez, é porque a eternidade foi garantida pelo Senhor na cruz do Calvário. A esses que nos assistem agora, Pai, a minha petição, Senhor Deus, é para que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, seja derramado, Senhor Deus, abundantemente em cada coração, suprindo, Senhor Deus, espiritualmente, cada pessoa dessa, porque por mais que tenha, por mais que conquistou, ainda continua vazia, sem esperança, sem contentamento, sem alegria e sem a doce paz de Jesus. Ó Pai, que nesta manhã, estas pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, mas que estão tendo a oportunidade de ter um encontro com a Tua Palavra, e neste encontro com a Tua Palavra, o encontro contigo, e o seu nome escrito no livro da vida, eu te louvo, Senhor Deus, isso já é motivo de agradecer ao Senhor por estar vivo e poder estar neste momento falando à igreja do Senhor, aqui onde estamos, e a igreja do Senhor, a igreja universal, que está em todo o mundo. Eu te louvo, porque mesmo daqui, podemos chegar a lugares distantes, longínquos, instantaneamente, com um delayzinho muito pequeno. Eu te louvo pela oportunidade, te louvo por o Senhor me agraciar, por poder estar com vida para falar à humanidade que só Jesus Cristo salva. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Quer subir aqui, pode deixar. Deixa ele à vontade, viu? Se ele quiser vir aqui com o pastor, pode deixar. Aqui tem uma caverninha boa para ele, viu? Pode deixar ele à vontade. Amados, as características do sacrifício de Cristo e suas profundas consequências, suas necessidades, a sua finalidade, com base neste sacrifício, Cristo entrou no céu. Nesses versículos que estamos estudando, nós estamos vendo que Cristo, em seu sacrifício único, por espontaneidade, então, esse sacrifício de si mesmo, ele, de uma vez por todas, apaga os pecados de todos aqueles que creem em Cristo. Vamos estar lendo Hebreus capítulo 9, versículo 27 e versículo 28. Hebreus capítulo 9, 27 e 28. Vamos ler, amados. E como aos homens está estabelecido que morram uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. É uma palavra poderosíssima. Eu
no meu evangelismo pessoal, aos seguidores de Kardec, eu uso Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque o kardecista, ele tem uma filosofia, não é nem uma crença, é uma filosofia de vida, de que nós estamos passando por múltiplas reencarnações. E de que todos reencarnarão. Todos. Então, se todos se reencarnam, eu tenho no kardecismo, e digo aos kardecistas isso, eu disse ao meu vizinho aqui sábado retrasado, que na seita dele, ou na religião dele, ou na filosofia de vida dele, eu tenho chance. Eu posso voltar. Eu estou mais para rinoceronte, estou mais para dinossauro, estou mais para elefante, estou mais para essa categoria, né? Búfalo ainda não, tá? Eu não tenho essa vocação de búfalo. Mas eu vou voltar, ainda que seja cachorro, poste, árvore, eu vou me reencarnar. Só que no Evangelho, o kardecista não tem possibilidade alguma, em nenhuma outra religião, em nenhuma outra seita, e em nenhuma outra filosofia. Paulo é categórico estar dizendo aqui à igreja aos Hebreus, dizendo acerca da condição do homem. E aqui Paulo está falando ao crente em uma única morte. E essa morte é por herança. Todos morrem em Adão. É a herança maldita que Adão deixou para a humanidade. Mas é com essa ótica que Paulo está falando, de morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Mas ele está falando aqui, no 28, do sem pecado. E nós vamos estudar, eu gostaria que você estivesse atento a tudo aquilo que nós vamos falar na manhã deste dia, porque é uma mensagem de uma didática profunda, de um conhecimento profundo acerca da salvação, acerca da vida eterna, acerca do pecado, acerca da tribo de Levi, do sacerdócio de Levi, e acerca do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, onde Cristo é sacerdote para sempre. Então aqui, irmãos, dá para ter uma noção, até o mais simples de todos os homens. Agora, na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, para a compreensão da palavra que salva, que cura, que liberta e que transforma. Oh, amados, o homem herdou com a queda de Adão a sentença de morte. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando eu nasci, quando você nascer, quando João Vitor, meu neto, nascer dia 2 de agosto, ele já vai nascer inimigo de Deus. Mas ele não tem pecado nenhum. Há um erro. O salmista entendeu e disse: em pecado me concebeu o meu pai e minha mãe. Por que um pé de laranja, Nathalie, dá laranja? Porque é um pé de laranja? E por que o homem peca? Porque é pecador. É a natureza dele. Você me fez eu lembrar do sapo e do escorpião. O sapo estava dentro da água,
E o escorpião queria atravessar o rio. Esse negócio de natureza é grave. É a natureza que está toda problemática. Seu sapo, bom dia. Como vai a família? A sapa, os sapinhos, tudo bem? E aquele diálogo começou a ser travado. O sapo aqui pensando, o que esse escorpião quer? E aí o sapo, Nathalie, disse, pois não, em que posso servi-lo, senhor escorpião? Oh, meu amigo sapo, eu queria atravessar do outro lado do rio, mas eu não sei nadar, você sabe? Então eu queria que você me desse uma carona. O Uber Sapino. Aí o sapo disse, não, eu não vou te dar esta carona, você está armado. E eu tenho certeza que no meio do caminho, você vai sacar a sua arma e vai atirar em mim. O escorpião, ora, isso não é uma arma, isso aqui é apenas um adereço. Isso aqui eu não faço mal para ninguém. Você acha que eu teria a capacidade de matar você? Aí eu vou morrer junto. E foi conversando, assim como os menininhos lá na escola vão conversando com vocês que são meninas. Nossa, como você é linda, que gata. E aí vai indo, né? É tudo mentira, tá? Mas é assim que funciona a coisa. E aí, conversa vai, conversa vem, o sapo cedeu às suas costas. E vai o escorpião em cima com as suas garras, olhando a paisagem, e chega num determinado ponto, o que é que o escorpião faz? Ferrou o sapo. Aí o sapo olhou para o escorpião e disse, agora nós vamos morrer, seu escorpião. Por que o senhor fez isso? E o escorpião, já perecendo com o sapo, disse, é a minha natureza. Então a nossa natureza é a natureza de pecado, de pecadores, desde quando nós nascemos. E por sermos pecadores, somos inimigos de Deus que é santo. Então há uma separação entre o pecado e a santidade de Deus. Então há uma inimizade. Mas foi uma inimizade que durou até a plenitude dos tempos, onde Cristo se fez carne e habitou entre nós. Mas os homens lutaram para, por intermédio dos homens, voltar à amizade com Deus. Deus estabeleceu normas para que os homens, cumprindo aquelas normas, refaria a amizade com Deus. Mas eles, embora usassem sangue dos animais, eles não conseguiam refazer esta amizade, fazer de novo esse laço com Deus. E eles falharam. E como a inimizade seria permanente, perpétua e eterna, Jesus Cristo se ofereceu como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a inimizade do homem com Deus foi até o dia onde Cristo foi crucificado na cruz do Calvário. Então, pastor, a inimizade com Deus acabou? Sim e não. Sim, porque aqueles que creem pela fé no Deus Salvador, Cristo Jesus, e confessam os seus pecados, e convida Jesus Cristo para entrar em o seu coração, tem os seus pecados passado, presente e futuro perdoados. E além disso, o seu nome escrito no livro da vida. E além disso, ser co-herdeiro de Deus em Cristo. E além disso,
poder chamar Deus de Pai. E além disso, a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração. E além disso, somos família de Deus. E dá para ir se falando além disso, além disso e além disso. Há só vantagens para o pecador que reconhece ser pecador e que quer ser amigo de Deus e tem a oportunidade de, em Cristo, em o seu sacrifício, em o seu sangue, aspergido na sua vida, derramado sobre a sua vida, fazer parte da família de Deus. Isso é fantástico. Mas pastor, mas o homem deixa de ser pecador? Não. Mas muda a sua condição. Agora é um pecador, é remido. E vai morrer só uma vez. Quantas vezes o crente morre? Uma só vez. Quantas vezes o pecador ímpio morre? 2 vezes. O pecador remido que morre uma vez, estando morto, será arrebatado. O pecador perdido, morto, será ressuscitado na segunda ressurreição, não na primeira, para comparecer diante do juízo, do tribunal, do trono branco. E aí, aquela máxima que você fala aí, que diz, 2 pontos, todos os caminhos levam a Deus. Não é uma verdade absoluta, mas é uma meia-verdade. E há muitas pessoas esperando chegar até Deus na segunda ressurreição para que os livros sejam abertos e vai ter o relatório daquilo que você fez. E aí você tem a perdição eterna. Mas você chegou até Deus, mas não vai ficar com Deus. Mas para que você chegue até Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Categoricamente eu lhe afirmo, só Jesus Cristo salva. Então, amados, foi Cristo quem mudou a condição da humanidade com o seu sacrifício voluntário na cruz do Calvário. Se o homem rejeitar ou rejeita o sacrifício de Cristo, continua na sua condição de pecador perdido, separado de Deus, sem vida abundante. Porque Jesus Cristo disse, não queres vir a mim para teres vida? E as pessoas dizem, não quero. Não tem importância. Se você não quer, é um direito seu. Mas se você não vai até Jesus, você não tem vida. Porque Cristo é a vida. E sem Cristo não tem vida. Então, amados, e o pior ainda, que sem salvação. Então, se você não é salvo, você não tem vida eterna. Se você não tem vida eterna, você tem perdição eterna. Que triste condição é a sua, meu amigo, que é religioso. Ô amigo kardecista, ô amigo sabatista, adventista, ô meu amigo mórmon, ô meu amigo testemunha de Jeová, por que vai negar a divindade de Jesus Cristo, a existência de Jesus Cristo como único Salvador? Você vai comparecer lá no trono branco, segundo Apocalipse 20. Você vai ver Cristo, mas você não vai permanecer com Cristo. Entregue sua vida para Jesus ainda hoje. Receba Jesus agora em seu coração. Confesse o seu pecado. Mas eu não sei como fazer isso. O Espírito Santo vai ensinar você, porque é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ó amados de Jesus Cristo, a palavra nos diz, todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Como a morte é a herança maldita em Adão, e é inevitável a morte, porque em Adão todos morrem, e se a morte é inevitável,
o juízo também é. Não tem como você fugir do juízo. Ah, Deus ficou velhinho, ele vai se esquecer. Esse negócio aí é falácia do homem, não. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para repreender, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Amados, é divinamente inspirada. Oh, servos de Jesus Cristo. Falei lá em Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, versículos 12 e 13. Olha lá, todos os caminhos levam a Deus. É uma meia verdade. Assim como a serpente disse a Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Não era mentira, mas era uma meia verdade. E aí quando ela caiu, e Adão caiu, e toda a humanidade junto, e toda a natureza, toda a animaria, aves, peixes, todos caíram. Aí Deus disse para eles, olha agora como você é como um de nós que conhece o bem e o mal, fora. Dá para entender? O diabo não é só o pai da mentira, não. Ele é o rei da meia-verdade. Na meia-verdade é que mora o perigo. É só Jesus Cristo que é a verdade absoluta. Dá para entender isso? Cristo não fala com meias palavras e nem com meias verdades. A verdade dói, machuca, mas liberta. Jesus Cristo, ele não nos manda falar a meia verdade cada um com o seu próximo. Fale a verdade. Você é feia. Brincadeira, tá? Apocalipse 20, 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Não é para os que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não. Isso aqui é a segunda ressurreição, tá? Quero perguntar para a igreja e para você, em qual ressurreição você vai? Na primeira ou na segunda? Ah, é você que tem a condição de mudar essa história. Não é Deus. É Deus que sabe. Você sabe. Você é meio safadinho, né? Você aponta umas coisinhas aí achando que Deus perdoa, mas você é prisioneiro de Satanás. O diabo quer matar você. E ele está fazendo direitinho. Coisinha sem importância, besteirinha, isso não faz mal. Meia verdade. 20, 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foi feito o julgamento de cada um segundo as suas obras. O mar, ele recolhe, mas segundo a ordem de Deus, ele devolve. A morte. Ô morte, onde está a tua vitória? É o último inimigo a ser vencido. Antes da morte morrer, morte, você recolheu todo mundo, né? Daqui. Ah, eu não vou dar. Morte, você morre. Mas antes dela morrer, ela devolve. Inferno aqui. Guiana. Mundo dos mortos perdidos. Não é Hades. Amados, quando nós vemos aquela ilustração do rico e Lázaro, isso nos faz pensar acerca das coisas espirituais eternas. São dois lugares distintos. Seio de Abraão e lugar de tormenta. Antessala do inferno. Você quer inferno maior de você estando em dores, em angústia, em agonia, em sofrimento, e ver lá o cara que comia das migalhas que caía da sua mesa em um lugar maravilhoso? Quem está no escuro enxerga quem está no claro. Quem está no claro não enxerga o que está no
escuro. Faça um teste nesta noite, lá na sua casa. Você no escuro, você vê muitas coisas, mas você no claro, você não vê nada no escuro. Separação absoluta. Mas você quer angústia maior que estando em sofrimento, vivendo? Quem era Lázaro? Lázaro não era nada, era um Zé Ninguém. O céu é um lugar de Zé Ninguém. Os poderosos, os bambambam, ficam no escuro. Endireita o seu caminho. Ô amados de Jesus Cristo, quando nós olhamos aqui para Apocalipse capítulo 20, 12, 13, nós vemos o juízo final, pertencente à segunda ressurreição. E essa ressurreição é a ressurreição da condenação eterna. É um texto duro, mas uma verdade absoluta. Porfiem, irmãos, por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e muitos são os que entram por ela. A pessoa que não entregou a sua vida a Jesus e permaneceu no pecado, estará no dia do juízo, no julgamento do grande trono branco. Todos. O amado de Jesus Cristo, quando nós falamos das características do sacrifício de Cristo, e suas profundas consequências, e suas necessidades, a sua finalidade, com base nesse sacrifício, Cristo entrou no céu, nós podemos ir lá, e eu quero que você anote aí para você estudar lá na sua casa, acerca de Apocalipse 20, e acerca de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. 1 Coríntios 15. Estude lá na sua casa, que é correlacionado a isso. Eu não vou ler todo o texto, mas depois, Marcelo, que eu ler o versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, você vai colocar aí Filipenses 1, 23, tá? Então, Paulo está dizendo aqui: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Esse é os da primeira ressurreição. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, os mortos ressuscitarão primeiro. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amados, por isso a importância da coinonia, da união da igreja, do como é precioso, irmãos. Olha, o mesmo Senhor que está sendo declarado aqui pelo apóstolo em 1 Tessalonicenses, é aquele que desceu dos céus. Jesus desceu uma só vez, com um propósito. Qual o propósito? Buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ele
ressuscitou. Ó varões galileus, por que olhais para os céus? Este Jesus a quem vistes subir, vai descer. Então, aqui em Tessalonicenses está falando que a volta de Jesus Cristo é para buscar a sua igreja. E não é igreja batista. E não é igreja Assembleia de Deus. E não é igreja Deus, é amor. É a igreja universal. Não é a universal do Macedo. É a igreja universal onde Cristo é o cabeça. A universal aqui, o cabeça é o Macedo. A igreja universal é a igreja dos salvos, dos redimidos, dos lavados no sangue de Jesus Cristo, que não tem denominação, mas são crentes em Cristo Jesus, que tiveram as suas vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, igreja. Glória a Deus, igreja. Amados de Jesus Cristo, tudo isso que nós já falamos e vimos resulta na única aparição de Cristo na história da humanidade e sua única ação decisiva na expiação pelo pecado da humanidade, suficiente para dar a garantia, garantia para sempre, eterna redenção e possessão de uma herança eterna. Então, foi Cristo. É Cristo. Sem Cristo não tem salvação. Não tem. É só Jesus Cristo que salva. Pode inventar o que você quiser aí. Pode falar que eu sou, como já teve um que entrou aí dizendo, falso profeta. Puxa vida, então a Bíblia está errada, porque eu só prego a palavra. E já teve gente que veio aqui e disse que pau que dá em Chico dá em Francisco. E a pessoa saiu, foi convidada para tomar um café. Aí a pessoa disse, eu não volto mais aqui de jeito nenhum. Mas por quê? Porque o pastor disse que pau que dá em Chico, dá em Francisco, meu nome é Francisco. Não é que ele não apareceu mais aqui? Não apareceu mais. Ô Francisco, volta pelo amor de Deus. Características do sacrifício de Cristo e suas profundas consequências e suas necessidades, sua finalidade com base nesse sacrifício. Cristo entrou nos céus. Ô amados de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez. Deixa eu voltar aqui. 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então esse negócio de que Maria subiu, ressuscitou e subiu ao céu e você ficar aí, peça à mãe que o filho responde. Maria, assim como meu pai e a minha mãe, que morreram em Cristo, estão esperando a segunda volta de Jesus Cristo, para se encontrarem com Cristo nos ares. Não adianta pedir para Maria não vai resolver nada. Peça para Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas com a condicional, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Peça perdão a Deus. Tenha acesso a Deus. Assim como aquele ladrão miserável teve, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não falou para Maria, Maria, irmã Maria, fala para o seu filho que está aqui do meu lado, se ele me recebe eu lá no céu. Tá bom, irmã Maria? Filho, esse cara que está do seu lado aí, ladrão, sem vergonha, sanguinolento, quer entrar no céu depois de ter roubado tanta gente. Você vai ter dozinha dele? Você vai deixar ele entrar com você no céu? Que absurdo que tem doutores crendo nesta besteira. Vocês são cegos. Vocês são como os ídolos que vocês servem. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. A maldição que está sobre a vossa vida. É só ir lá no 113, na Bíblia vossa, nas edições paulinas.
torne-se semelhante a eles, todos os que servem. Maria não é corredentora, é Jesus Cristo, o único suficiente Salvador que voluntariamente se ofereceu para morrer no seu lugar e te dar vida, vida abundante, perdão pelos seus pecados. Maria não vai pedir para você nunca. Acorda, meu. Você quer fazer o teste se Maria pode resolver? Vai aqui na CBTN, aqui na linha férrea, amarra um gato em um trilho, mas com linha fraca, e amarra a Maria do outro, e vê quem é que corre primeiro, se é o gato ou se é a Maria. Acorda, meu, acorda. Que absurdo, que coisa feia. É impossível que você seja tão cego, surdo e mudo assim. Acorda em nome de Jesus. Oh, amados, oh, Pai, atende, Senhor Deus, essas pessoas cegas, Pai, que as escamas dos olhos delas caem. Se for me processar pelo politicamente correto, embora humanamente o que eu estou praticando aqui é incorreto politicamente, mas eu prefiro falar e ir preso, e tirar você do inferno, mesmo que eu fique preso, porque o politicamente correto é incorreto espiritualmente diante de Deus e dos homens. Acorda, igreja! Acorda, igreja! Depois de Deus, por intermédio de Cristo, dar resposta ao pecado em seu sacrifício. Este texto da palavra de Deus, assim também Cristo oferecendo-se uma só vez para tirar os pecados do mundo, foi aceito. E é só em Cristo que há perdão para os pecados. O pecado já foi expiado. E na segunda vinda, não haverá mais essa necessidade, pois já por Ele mesmo efetuou em sua primeira vinda. Na segunda vinda, obterá resultados da salvação em seu sacrifício, em seu sangue. É por isso que nós cantamos: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu não estou vendo nenhum corintiano chorar, só São Paulino. São Paulino é assim, já nasce chorando. Vamos lá, igreja. 8:23 de Romanos. E não só elas, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Não há necessidade de repetição. Aí os defensores do sacrifício levítico, nunca haverá repetição de sacrifício. Basta o que Jesus Cristo fez uma única vez e para sempre. Nem na terra e nem no céu, a ordem levítica e seus sacrifícios está completamente fora de questão, fora de moda, fora de lugar. Só o sacrifício de Jesus Cristo. Dá para entender, igreja? Você viu como é que São Paulino tem medo de corintiano? E eu não sou corintiano, mas corintiano é bicho papão. Até as crianças têm medo. Amados de Jesus Cristo, a redenção em Cristo é eterna e foi obtida por meio dele, finalmente e para sempre. Não é um sacrifício eternamente e contínuo, o sacrifício levítico, mas é sacrifício eterno e permanente, para sempre, o sacrifício de Jesus Cristo. E, portanto, decisivo e único na história da humanidade. Olha o que eu escrevi aqui para você. Servo de Jesus Cristo, mantenha acesa a chama da esperança, porque Ele virá buscá-lo, como prometeu. Vou preparar-vos um lugar.
Deus não é o homem para que minta. Deus é fiel. Se Ele disse, eu esperei com paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor meu pastor está cuidando de mim. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor meu pastor está cuidando de mim. Amém. 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 A esperança é gerada na paciência. Eu espero, Senhor. Eu espero, Senhor. E esperando o Senhor, vou servindo, adorando, testemunhando e proclamando que só Jesus Cristo salva. Amados de Jesus crentes. Portanto, em Isaías capítulo 53, versículo 12. Isaías 53, 12. Me desculpe eu tomar essa aguinha aqui. Não é água orada não, viu? É H2O e da Sabesp. E nem água de Israel, tá? Tem uma turma de ladrão aí vendendo água aí que não é de Israel. E vocês compram e enchem eles de dinheiro. Enquanto eles andam de jatinho, vocês andam a pé, porque eles tiram tudo o que você quer. Tem, né? Isaías 53, 12. Portanto, eu lhe darei a porção com os grandes, e com os poderosos repartirá os seus despojos, porquanto derramou a sua alma até a morte, e com os transgressores foi contado, mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercede. Eu posso declarar em Cristo, no sacrifício de Cristo, vitória total, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vitória em Cristo, não é o ministério lá daquele outro não. Oh, amados, essa vitória é que Jesus Cristo nos libertou de Satanás. Ele libertou a humanidade que era mantida no cativeiro do pecado. E ele fez isso voluntariamente. Ele derramou a sua alma. João 10, 18. João 10, 18. Tenho que recorrer à palavra. Ninguém me tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Oh, amados de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 26, 65, Jesus Cristo foi sentenciado pelos religiosos da época, pelos escribas e fariseus e saduceus, a morrer entre os malfeitores, entre dois ladrões. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Sentença de morte para Jesus Cristo. E aí, foi com os malfeitores. Lucas 23, 32. Lucas 23, 32. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E ele foi lá. E sabe qual que é o pecado que Jesus Cristo teve para ser crucificado? 171. Estelionatário, enganador. E enganador desde o princípio, e mentiroso desde o princípio é Satanás, que estava enganando a humanidade, e continua enganando a humanidade. Mateus 27, 63. E disseram: Senhor,
Lembramos de que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, aquele enganador, depois de 3 dias disse que ia ressuscitar. Ele era considerado pelos judeus como um amaldiçoado. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Deuteronômio, capítulo 21, 23. Não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre naquele mesmo dia. Porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. E não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe deu por herança. Oh, amados, o Criador dos céus e da terra é considerado maldito. E vocês que adoram aí a Maria, Aparecida, Expedito, aí o outro aí que é o dos caminhoneiros aí, como é que chama ele? É o Expedito, né? É o Cristóvão. Não existe Cristóvão nenhum, você gasta seu dinheiro para ir lá na Aparecida para entrar e pagar o Pega uma mangueira lá na sua casa e lava o seu carro. Deixa de gastar dinheiro à toa, deixa de ser bobo. Para com isso. É impossível você que estudou tanto. Pô, você estudou, entrou burro e saiu besta. Acorda, meu. Leia a palavra. Ah, o que é isso? Pode ser que você até vai desistir de ouvir porque acredita em mentira. Mas Deus está falando para você agora, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Cristóvão não vai salvar você de jeito nenhum. Quantos carreteiros já se ferraram todo aí entre as ferragens e tinha lá o lacinho de São Cristóvão e tinha tudo. Cadê o Cristóvão? Voou a hora que o carro ia bater? Acorda, meu. Oh, amados de Jesus Cristo. Cristo foi considerado maldito. Mateus 27, 23. Mateus 27, 23. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Você sabe que turma era essa aí? A turma que comeram dos pães e dos peixes. Sabe que pessoas eram essas aí? Muitas delas aquelas que receberam milagres de Jesus Cristo, coxos, leprosos. E uma semana antes, estava aclamando ele: salve o rei dos judeus. É assim que você tem feito com Jesus Cristo. Seu lugar é aí. É por isso que na igreja que você frequenta, está lá no alto, lá, crucificado. Só que lá na porta, ele está dentro de uma redoma de vidro ali, empoeirado. Ei, Cristo é vivo, rapaz. Ele venceu a morte. A cruz é limpa. Sabe por que a cruz é limpa? A minha sogra passou a me odiar mais quando ela deu para minha esposa um crucifixo enorme, com Ave Marias, e Ave Marias, e Ave Marias, e alguns pontos com Pai Nosso. Era de madeira bonita. Eu tirei Cristo. Quando ela chegou em casa, no Natal, que não viu o Cristo dela pregado ali, ela recolheu o peru que ela tinha levado, ela recolheu todas as coisas, e foi embora, sumiu. E a minha mulher, recém-parida, com 12 dias de dieta, porque eu tirei o cristinho dela lá, ela endoidou. Oh, Jesus ressuscitou, rapaz, a cruz é limpa. Acorda. Romanos capítulo 8, 34. Romanos 8, 34. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. A resposta de Jesus Cristo para todas estas coisas aí, à humanidade. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Jesus disse, quando Jesus vê todas essas coisas que eu estou falando aqui acerca da idolatria, Jesus diz, Pai, perdoe-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles, tirando os fatos. Hebreus 7, 25. Jesus continua intercedendo por estas vidas. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre
para interceder por eles. Jesus ama vocês. Ama de tal ponto, de tal maneira, que se fez carne e habitou entre nós. Te ama tanto e de tal maneira que morreu na cruz pelos seus pecados, para pagar os seus pecados. E Ele sabe que você está perdido, cego, surdo, mudo, assim como os ídolos a quem você adora. Você pode pegar esse ídolo seu aí, você pode virar ele de ponta cabeça, principalmente você que é solteirona, né? Você que é solteirona, vai virar o toinho, botar o toinho lá de cabeça para baixo, enquanto você não arrumar um casamento, você não desvira o toinho. Que santo que é esse que qualquer mulher feia e solteirona e titia vira o santo de cabeça para baixo para casar? Ah, você acha que Deus é assim? Vocês estão loucos, vocês são insanos, cegos, surdo e mudo. Ah, eu acho que vocês são assim, porque vocês são que nem a mula sem cabeça. Vocês não têm cérebro. É impossível, gente. As coisas de Deus são santas e perfeitas. Aí ele vai fazendo santo aí, como quem faz tijolo para construir casa agora. Está saindo outra santa aí, que é lá do nosso país, e fica por isso só. Mas o único que intercede por nós é Jesus Cristo. É muito sério. Isso aqui não é uma crítica de ridicularização. É de sentimento, puxa vida, não é possível. Tem tudo para ser salvo e faz tudo para não ser. É burrice, não é? Só Jesus Cristo salva. Você não precisa vir para a igreja batista, não. Vai para uma igreja onde se prega a palavra de Deus, porque tem muita igreja séria. Tem muito pastor sério por aí ainda, se bem que pastor hoje, já não mais, lá agora eles não são mais nem contentes em ser pastores. É bispo, é apóstolo, pai apóstolo. E eu posso dizer que tudo apóstolo nenhum, sabe? É um negócio louco. Contentai-vos. Vamos deixar. Importa que ele cresça e que eu diminua. Entregue sua vida para Jesus ainda hoje. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, se puder. Se não puder, ligue 11 95 99 32 005 e vê se você rouba de mim a paz que Jesus Cristo deu. Deus te abençoe.